Amém. Vamos continuar declarando que o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. Jesus, eterno sumo sacerdote, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Declaramos, aleluias, aleluias, louvemos ao Senhor. Declara assim, irmão, aleluia, aleluia, Senhor, glórias a Ti, aleluias. Assim te louvamos, ó Deus. Todos assim, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, te louvo, pois sei sobre todos é Senhor, aleluia,
sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus, né, irmãos? É muito, 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 muito rico. Esses momentos quando passamos como igreja, exaltando o Senhor, o Deus das nossas vidas, como é bom. E temos reforçado, enfatizado, assim, destacado a importância disso, nesse tempo que temos retomado devagarzinho, mas com intensidade, a nossa vida de igreja, assim como tantos outros segmentos da sociedade. A igreja também, na sua vida, foi muito afetada, e agora estamos retomando, mas como é importante de que nós, cada um de nós que somos igreja, possamos desejar e nos esforçar para estar junto e para então seguirmos juntos conforme entendemos ser a vontade do nosso Deus. Um dos desafios que nós temos para esse tempo de vida de nossa igreja é a nossa campanha denominada Nossa Igreja. Temos falado disso agora em todo o mês de agosto, cada um dos nossos encontros falamos um pouquinho, que é a campanha para a compra da propriedade da igreja. A priori, esta propriedade, onde temos aqui já servido ao Senhor e já tem sido instrumento de bênção na nossa vida e na vida de tanta gente. E enquanto desenvolvemos a campanha, não estamos fechados para uma outra possibilidade, talvez ainda melhor que essa, que o Senhor possa vir a nos mostrar e a nos conduzir. Mas você sabe que não temos como alcançar isso sem Deus, e não temos como alcançar isso sem os irmãos. Todo e qualquer projeto e propósito que nós vemos na palavra de Deus, Deus estabelecendo para o povo, Deus se fez presente, Ele mesmo direcionando, Ele mesmo dando os recursos e provendo todo o necessário e despertando o coração do seu povo, e o seu povo em tantos momentos respondendo em uníssono, respondendo juntos, numa só voz, que estavam juntos. Eu gosto muito em alguns desses episódios, quando a Bíblia registra a resposta do povo. E o povo respondeu, amém e amém.
Que assim seja, que assim seja. Estamos juntos. É mais um momento, estamos aí no final do primeiro mês da nossa campanha, mês de agosto. E é claro que nós temos, e é um alvo financeiro que nós temos diante de nós. Porém, eu quero mais uma vez chamar a sua atenção que o número mais importante desta campanha não é o valor final financeiro que precisamos, mas o número mais importante é o que cada membro da igreja dá, faz, participa daquilo que são as suas condições, que a gente não passe em branco. Coloca isso no seu coração. Meu Deus, me ajuda a não passar em branco. Se neste mês o que eu posso ofertar, além da minha oração, a minha participação, são R$2, Senhor, eu quero dar esses R$2 com todo o meu coração. E dê. E Deus vai abençoar. Não é o valor, mas é a entrega. Quantos exemplos bíblicos, como daquela mulher viúva e pobre, que na hora que ofertou ao Senhor, ela colocou a menor quantia monetária da época. E Jesus destaca aquela mulher no meio de todos ali, dizendo que ela deu mais do que todos os demais. Porque mesmo em valor per capita, mesmo sendo algo ínfimo, ela deu daquilo que era o seu tudo, ela não tinha mais nada no bolso. E Jesus a destaca porque ela deu mais do que todos os outros, pois ela deu tudo o que ela tinha, enquanto que os outros deram das suas sobras. Princípios bíblicos neotestamentários nos chamam a entregar ao Senhor o nosso tudo. E assim, neste esforço, estamos, a vida da igreja continuando, Deus permitindo essa semana, finalizamos a reforma das salas do Ministério Infantil. Deus permitindo, no próximo domingo teremos a reinauguração e as crianças todas de novo, louvando ao Senhor e aprendendo da palavra. Quanto custou? Custou valores, mas é a igreja quem participa disso tudo. Estamos entrando agora em setembro, né, irmã Silvia e demais promotores, na nossa campanha de missões nacionais. Dia 12 de setembro é a nossa abertura oficial. E receberemos missionários, ouviremos as informações, e é certo que ao final dela, lá em outubro, teremos lá o nosso alvo pessoal. Quanto que o Senhor quer usar, que está no meu bolso para o avanço da sua obra em todo o Brasil. É uma oração que nós devemos fazer, juntamente com a manutenção de tudo isso que a gente continua fazendo localmente. E junto também essa campanha com esses envelopes azuis, que a gente começou agora em agosto e a gente só para quando o Senhor nos der essa propriedade. O mais importante, mais uma vez eu digo, não são os valores, quanto você dá. O mais importante é você olhar para o seu coração, se ver parte dessa igreja ou à parte. Se ver junto ou se ver alguém que não está mais tão junto assim. E aí, essa boa entrega. Senhor, é neste momento o tudo do meu coração que eu te entrego. E certamente isso é culto ao Senhor. E o Senhor haverá de abençoar. O nosso Deus é um Deus de milagres, irmãos. Se fôssemos depender de nossas condições para sairmos lá da creche em 2004, foi o ano que a gente saiu da creche. Nem de lá a gente tinha saído. Porque Deus é um Deus de milagres. Quando o povo estava com fome, era uma multidão que lá estava. Os discípulos olharam para o bolso. Senhor, nós só temos 200 denários aqui, não dá para comprar comida para essa gente toda. Manda esse povo embora, para que eles procurem os vilarejos e lugares para que eles então comam.
E o Senhor disse: está com vocês. O que vocês têm aí entre vocês? Enquanto os discípulos olhavam para o bolso, tinha um menino lá, também discípulo, anônimo, que tinha 5 pães e 2 peixes. E ele deu 4 pães e 1 peixe e meio, e ficou com 1 pãozinho e meio peixe para o lanche dele, amém? Não foi isso não? Ele entregou os 5 pães e os 2 peixes. E o Senhor, com aquele pouco aos nossos olhos, agradeceu, só que aquele pouco estava nas mãos do Senhor. E o Senhor multiplicou, e multiplicou, e multiplicou, e multiplicou. Acho que aquele menino era um dos primeiros da fila a receber das mãos do Senhor. Nós continuamos crendo e servindo a um Deus que faz milagres. Mas antes de fazer os milagres fora, é certo que Deus quer mexer aqui dentro. Então eu quero chamar você a essa campanha. Qual é a sua parte? Em cada mês, em cada um dos momentos que a igreja vai viver. Porque não é só dinheiro, a gente não está tratando de negócios. Aqui é uma igreja. Nós estamos tratando de vidas, porque nós entendemos que cada centavo depositado aqui desta campanha de missões, das ofertas ordinárias de cada mês, cada uma dessas ofertas é um investimento meu e seu, numa grande colheita que o Senhor Deus continua fazendo. Deus chama a mim e a você para quê? Além de sermos alcançados por tão grande redenção, participarmos agora também do plano da redenção, sendo aqueles que também dão de si, mas dão de todo o coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Chamo você então para participarmos, para avançarmos nisso, e que o Senhor nisso também seja glorificado através da vida da sua igreja. Queria ter mais um momento de oração agora com vocês. Quero convidar o irmão Wanderson, nosso líder aqui da intercessão. Ele estará orando, apresentando ao Senhor este grande propósito, grande desafio. Mas nessa noite o Wanderson não vai orar pela compra do terreno somente. Ele vai orar pelos nossos corações, para que o Senhor desperte cada um de nós, membros e parte dessa igreja, para que respondamos ao Senhor nesse tempo tão importante. Amém. Vamos orar, queridos. Querido Deus, Pai de amor, quero primeiramente, mais uma vez, agradecer ao Senhor por tudo quanto já foi feito aqui, Pai. Obrigado, Deus querido, porque nós temos a Tua direção, Senhor. E é nela, Deus querido, que pedimos, por favor, Pai, que o Teu Santo Espírito possa tocar nos corações de cada um dos meus irmãos, tocar no meu coração, Pai, para que possamos juntos, como igreja, Senhor, nos empenharmos em cumprir com a Tua obra, Pai, avançar cada vez mais na Tua obra, como já foi dito pelo pastor. Pelas nossas condições não teríamos nem saído daquela creche, mas é crendo no Deus do impossível, Pai, é crendo no Senhor que é dono do ouro e da prata, Senhor, que nós nos colocamos diante da Tua presença, acreditando que o Senhor já tem agido, Pai, em favor deste propósito que nasceu primeiro no Teu coração, e pelo Teu Santo Espírito foi colocado no coração do nosso pastor, colocado nos nossos corações. Ó Deus querido, nos ajuda como povo do Senhor, Pai, a estarmos contribuindo com a Tua obra, a estarmos de joelhos dobrados, Deus querido, clamando ao Senhor que nos conceda recursos, que nos conceda um coração entregue a Ti, Deus. Por favor, continua abençoando a Tua igreja, Pai, continua abençoando os Teus pastores, a cada um, Deus querido, que tem se empenhado, a comissão que foi criada para estar tratando deste assunto. Nós cremos no Senhor, como já foi dito, é o Deus do impossível, Pai, e nós cremos que o Senhor já tem a resposta final. Ajuda-nos, Pai, a depositarmos toda a nossa esperança em Ti,
a esperarmos no Senhor, Pai, confiando na Tua palavra. Obrigado, Deus querido, continua nos dirigindo no restante deste culto. Abençoa, Pai querido, aquele que trará a palavra, Senhor, que ela possa vir ao encontro de cada um dos corações presentes aqui na Tua casa, e também daqueles que prestam culto nos seus lares. Obrigado, Deus, perdoa os nossos pecados, para que não hajam barreiras entre o Senhor e nós. Assim oramos, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Wanderson. Deus abençoe. Convido você agora para que abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor, Atos do Espírito de Deus através dos apóstolos, no capítulo de número 2. Nós vamos reler e rever este texto tão importante para nós como igreja do Senhor Jesus. Atos 2, a partir do versículo 41. Nós temos estudado nos nossos domingos a carta aos Colossenses, temos exposto, estamos na reta final, mas eu desejei nesta noite fazer uma interrupção na nossa exposição de Colossenses e repassar com a igreja estes princípios aqui tão importantes, revê-los, como eu disse, além de relê-los. E o meu desejo e oração é para que Deus nos desperte. Tem sido uma das minhas orações por nossa igreja, que Deus nos desperte. Esses dias eu li em uma das redes sociais, não sei autor, né? O pessoal coloca essas frases sem citar a autoria, mas é uma frase muito assertiva. E a frase dizia que o mundo amedrontado precisa de uma igreja corajosa. A igreja sempre esteve presente em momentos dolorosos e difíceis da história da humanidade. Mas sempre houve na igreja aqueles homens e mulheres valentes do Senhor que não se encolheram, que não ficaram no cantinho esperando o vento passar para depois então ver se dava para seguir. Muito pelo contrário. Quantas histórias, quantos testemunhos de homens e mulheres de Deus, que justamente por serem estes portadores da presença santa do Todo-Poderoso, o Espírito, se levantaram e foram a luz de Deus, a voz de Deus, as mãos de Deus, o direcionar de Deus, e assim sendo, foram o socorro de Deus para tantos e tantos em sua geração. Faça o esforço de olhar ao lado, não aqui fisicamente nessa noite, mas olhar ao lado, a sua vida. Colegas de trabalho, vizinhos, familiares seus. Todos nós conhecemos, mas foram espalhados por toda a terra, por todo o mundo. Mas por onde eles iam, mesmo com muitas dores trazendo consigo, por onde eles iam, eles mostravam Jesus. Eu quero ler então esse texto, eu quero relembrar nessa noite com você algumas coisas importantes para a vida da igreja, para a minha vida e para a sua igreja e para a sua vida. Deste modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Verso 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, estavam unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E eles perseveravam de comum acordo todos os dias no templo e partiam o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O tema desta noite simplesmente é ser igreja. Sabemos que igreja é muito mais do que um lugar onde a gente vai. Igreja é quem a gente é. Primeira ocasião desta palavra está lá em Mateus 16. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem a galera está falando que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas do passado. E Jesus direciona então objetivamente para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então, iluminado, pelo Espírito de Deus, o próprio Deus revela a ele naquela hora. E ele diz, tu és o Cristo, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É onde então Jesus diz, eu sou mesmo Cristo. O Cristo, a pedra, a rocha, a pedra angular. E sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei à minha igreja as chaves do reino dos céus. O que a minha igreja ligar na terra será ligada nos céus, e o que desligar na terra será desligada nos céus. Ser igreja é ser parte deste povo lindo que entendeu que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você já entendeu que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Você já o recebeu na sua vida, no seu coração? Você já tomou uma decisão pessoal, se Ele é o Cristo, quem viria ao mundo para morrer pelos pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor. Se você já fez esta decisão, identificando-se como alguém que crê em Cristo, você, portanto, é igreja. Faz parte deste povo lindo, remido pelo sangue do Cordeiro, salvo da condenação eterna, que não mais passará pela condenação naquele último dia, mas já está absolvido. Você faz parte desse povo que foi lavado no sangue de Jesus. Você faz parte desse povo que estará um dia diante do trono de Deus, com palmas nas mãos, cânticos nos lábios, louvando e dizendo, digno é o Cordeiro de receber honra, poder, louvor, glória e autoridade. Você que lavou as suas vestiduras, a sua vida no sangue de Jesus. Portanto, querido irmão e irmã, você nada tem a ver mais com este mundo. Você nada tem a ver mais com as coisas desta era. Você nada tem a ver mais com os interesses do aqui e do agora. Ele morreu por você. Um morreu por todos, diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Logo, todos morreram nele. E aqueles então que morreram nele, morreram para o mundo, para a velha vida, para os velhos hábitos, para os velhos pecados. Já que morremos para todas essas coisas nele, agora então a vida que vamos viver vai ser por ele. Para Ele, porque vem dEle.
Nós não mais vamos viver, isso é a vida da igreja. Igreja é o povo que não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E a vida que agora a gente vive, é lógico, sem dúvida alguma, precisamos comer, beber, vestir, precisamos ter nossos meios de locomoção, um teto confortável onde nos abrigar do frio, da chuva. Mas, irmãos, de maneira nenhuma isso é mais o centro da nossa vida, é o motivo último do nosso viver. O centro da nossa vida, motivo último do nosso viver é agradar aquele que por nós morreu, ressuscitou, está vivo, e estando vivo, veio um dia até mim, arrancou a venda dos meus olhos, limpou o meu coração, fez eu nascer de verdade do seu Espírito, iluminou cada uma das minhas novas experiências, me deu vida eterna, veio do céu e rompeu a barreira da carne para morar em mim, me guia, me consola, me alegra, me fortalece, guia os meus passos, me ajuda na caminhada, é aquele por quem eu devo dar assim a minha vida. Igreja é gente que entende isso e não vive mais para ter a sua própria vida. Ele abre mão, porque agora ele quer dar a sua vida ao rei que por ele morreu. Igreja é isso. Todo o resto que a igreja vive está nesse universo. Todas as outras coisas. E olhando para o nosso tempo, olhando para as Escrituras Sagradas, não temos como deixar de identificar a grande distância. Em algumas situações, até mesmo um abismo que nos separa da igreja primitiva. E não é apenas uma distância histórica, cultural, pois eles viveram lá no século I e em outras culturas asiáticas e europeias, mas é uma distância de vida. Porém, Deus não mudou. A sua palavra continua sendo a mesma. E a igreja que o Senhor, pela qual Ele morreu, é a mesma igreja que Ele continua desejando edificar. É isso que Ele disse para Pedro: eu edificarei a minha igreja. É Ele, o Senhor, que sendo o cabeça e o grande construtor, é Ele quem vai nos moldando, edificando a cada um de nós, construindo-nos. E aí, quando nos junta uns aos outros, vai se tornando um grande edifício maravilhoso, adornado, sendo cada crente uma pedra, mas uma pedra viva, não inerte, um tijolo na parede, pedras vivas, como disse Pedro. Olhando para aquela igreja e olhando para a minha vida, olhando para aquela igreja, olhando para a sua vida, olhando para aquela igreja primitiva e olhando para a nossa vida, nós precisamos perceber, queridos, então, estas diferenças e nos posicionar. Primeiro, eu sou igreja de verdade. Se eu sou igreja e eu estou distante na minha vida, na minha experiência de vida, com esses princípios que a palavra de Deus apresenta, eu preciso escolher e me posicionar. E aqui, nesta porção que destacamos, nós temos algumas coisas, mas eu quero assim pontuar, ou vamos dizer assim, deixar em negrito, em destaque maior, o princípio mais fundamental deste contexto todo. Claro que ele fala das escrituras, ele fala da oração, da vida comunitária, do cuidar uns aos outros, ele fala. Mas antes de tudo, junto a tudo, que é, vamos dizer assim, a argamassa do todo, o Espírito Santo, através de Lucas, neste livro, fala-nos sobre a perseverança.
E aqueles que se convertiam, e naquela primeira conversão, depois da primeira pregação de Pedro, foram 3.000 mais ou menos. E os que se converteram, e os que se convertiam, eles perseveravam. Você sabia que perseverança é um dos fundamentos mais importantes da vida cristã? Muitos se interessam, muitos participam, muitos entram nestes arraiais, muitos começam a desenvolver seus ministérios, seus dons, muitos têm experiências mesmo especiais com Deus, mas nem todos perseveram. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Nós cremos num princípio bíblico, que é a perseverança dos santos. Se alguém é de fato crente, se alguém é de fato igreja, é de fato nascido de novo, é de fato cidadão dos céus, ele não para no meio do caminho. Vêm as tristezas, as decepções, os desânimos, as tantas e tantas situações, mas sempre está ele diante do Senhor e o Senhor o renova para ele continuar. É importante nós pensarmos sobre isso, pois esse texto inteiro, em cada um dos pontos que eram as marcas daquela igreja no seu início, são pontos que apresentam o esforço contínuo para aquele povo viver daquele jeito, perseverando em cada uma daquelas coisas. A expressão perseverança e os seus derivados ocorrem 37 vezes no Novo Testamento. É muito importante. Nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo, muitas vezes ele falando que o crente vai perseverar, e se perseverar vai alcançar. Não é só uma bênção momentânea para uma ocasião da vida, é uma perseverança de vida com Deus, para de fato alcançar a vida eterna. O apóstolo Paulo mesmo diz no final da sua vida: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a minha carreira, cheguei até o fim, eu corri até o fim e completei. Assim, meus irmãos, igreja não é formada de gente que apenas começa e vai bem por um tempo. Igreja é lugar, não apenas o ambiente, mas é o episódio, a ocasião, é a situação onde estão aqueles que começam e prosseguem, fortalecidos no Senhor, cada dia mais, de glória em glória, sendo transformados, glorificando a Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Nós precisamos permanecer até o fim. No céu nós teremos muitas surpresas, porque eu creio que teremos a surpresa de procurar alguém que a gente estava certo que ia estar lá com a gente, e não vai estar. Assim como também encontraremos alguns que aos nossos olhos falávamos para nós mesmos: esse aí ou essa aí dificilmente se converte, dificilmente encontra Jesus, dificilmente persevera. Faz a diferença entre vida e morte. O nível e de disposição meu e seu de continuar nos dedicando, perseverando em cada uma das coisas a qual o Senhor tem nos chamado. Aquela igreja foi uma igreja poderosíssima, porque ela perseverava. E eu e você, então, nesses dias tão difíceis, somos chamados a, dentre tantas coisas, a também perseverar.
Perseverar primeiro em se importar com o que Deus fala. E Deus continua falando. Que bom que Ele fala. O mundo já passou por um tempo em que Deus se calou. Mas que bom que Deus fala e fala com a gente. A grande pergunta é, você está parando para ouvir o que Deus fala? E tendo ouvido, você se importa com o que Deus fala? Mesmo que Ele fala que lhe doa, você se importa? Mesmo que Ele fala que é contrário à direção que você está tomando na sua vida, você se importa? Mesmo o que Ele fala que é avesso ao seu querer, você se importa? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqueles homens levantados por Deus, comissionados pessoalmente por Jesus, porque essa é a marca principal de um apóstolo. A evidência apostolar se dá em pessoa que foi comissionada por Jesus. Jesus apareceu ressurreto para ele e o comissionou pessoalmente. É só naquele tempo, então. E eles, então, enviados por Jesus para falar o que Jesus dizia. O apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Corinto. O que eu falo para vocês, não falo da minha própria sabedoria, mas eu recebi do próprio Senhor o que eu tenho entregado para vocês. Jesus contou uma parábola, uma das mais importantes, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E a semente caiu, uma à beira do caminho, e o pássaro passou e comeu, levou. Outra caiu entre os espinhos, e conforme foi crescendo, os espinhos foram crescendo e sufocaram aquela plantinha, ela parou de crescer, ela murchou. Outra caiu em solo rochoso, que até começou a brotar, mas não tendo raiz, o sol pegou, murchou e morreu. E uma quarta parte caiu em solo fértil, que germinou, que criou raiz, que floresceu e deu fruto, 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100. Jesus explica essa parábola falando que a semente é a palavra de Deus. E os solos são os corações dos homens. Todo mundo sempre está aberto para receber a palavra. Mas tem aqueles que logo a perdem, pois dão ainda espaço para o maligno nas suas vidas, simbolizado por esse pássaro que pega e leva. Outros deixam-se levar pelos cuidados desta vida, que são estes simbolizados por esse local de espinhos que simboliza esses cuidados que vão sufocando a palavra e ela não cresce mais. Ela chega num ponto e para ali e não dá fruto, fica mirrada. Outros ainda são aqueles que até recebem com alegria, mas não continuam crescendo, continuam ainda endurecidos. Como esse solo rochoso, que não faz a palavra criar raiz, e quando bate o sol murcha e morre. E apenas uma quarta parte da palavra que é semeada, 25%, cai numa terra boa. Eu sempre me pergunto, quando estou lendo a palavra, quando alguém está falando comigo sobre algo da parte de Deus, quando eu estou ouvindo alguma pregação, algum amigo, algum irmão, se aquilo que me foi falado, dito da parte do Senhor, que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo é o meu coração? Para que eu não seja esse que elege momentos em que eu vou ser um solo bom e outros momentos que eu vou ser um solo infrutífero, rochoso, cheio de espinhos. A perseverança nos faz ser em todo tempo bom solo. E a palavra que nos é evangelizada, que é pregada para a gente, sejam os rudimentos mais básicos da vida cristã, sejam os mistérios da teologia, seja uma coisa boa, um bom conselho de um momento difícil que a gente passa, ou uma exortação de um caminho ruim que a gente está tomando, e Deus envia um servo, uma serva dele para falar, olha, vá por ali que vai ser melhor. Nós precisamos perseverar em sermos aqueles que se importam com o que Deus diz.
Porque quando a gente se abre para a palavra, é aí que de fato as grandes transformações acontecem na nossa vida e à nossa volta. Não se dão pelo dinheiro, profissão, contexto familiar, não se dá por nada disso. Os grandes acontecimentos das nossas vidas se dão pela nossa obediência à palavra. A igreja primitiva era uma igreja que se importava com o que Deus dizia, eles perseveravam na doutrina. Eu e você precisamos repensar a nossa vida e ver até onde temos de fato sido estes que perseveram também em se importar com o que Deus diz. Segunda coisa que a palavra de Deus aqui diz que eles também faziam e perseveravam é na comunhão. E a comunhão vem mais para baixo aqui, ministrada ou simbolizada no partir do pão. E mais para baixo, mostrando no verso 44 que eles estavam juntos, unidos, tinham tudo em comum. Comunhão mesmo, koinonia, vida em comum. Nós vivemos um tempo em que somos, muitos de nós, distantes próximos. Como disse o grupo Logos em uma das suas canções, vivemos um mundo em distantes próximos. Casas geminadas, às vezes sobrepostas, prédios de 10, 15 andares, vizinhos porta com porta, mas às vezes que não sabe o nome. E essa característica social tem adentrado como nunca e com muita intensidade no seio da igreja, em que a gente vai se tornando distante uns dos outros. Nós precisamos perseverar nesta comunhão, nessa koinonia, que é mais do que um programa, a noite da comunhão, café da comunhão. É mais do que apenas um grupo, aquele grupo eles têm comunhão entre eles, aquele outro tem comunhão entre eles. É mais do que um abraço no domingo à noite, porque a música aqui está sendo sugerida, abraça seu irmão. Nós precisamos de verdade analisar que ponto nós estamos nessa jornada cristã, em estarmos e sermos próximos uns dos outros. É claro que nós não temos como ser os melhores amigos de todas as pessoas da nossa igreja, é lógico. Mas também é lógico em afirmarmos que nós não podemos ser amigos de ninguém. É claro que nós não temos como ter uma vida comum com todas as pessoas ao mesmo tempo. Mas é também verdade que nós não podemos deixar de buscar comungar a vida com cada família num tempo diferente. Eu quero que você lembre aí no seu coração de nomes, de pessoas que você já teve proximidade e que hoje não tem mais no contexto da igreja. Talvez por estranhamentos que houveram ou mesmo pelas rotas que as vidas tomam, às vezes as pessoas vão se afastando. Nós precisamos perseverar em buscar ter comunhão com os outros. Não esperar que o outro tome a iniciativa para ter comunhão comigo. Eu preciso fazer, em primeiro lugar, a minha parte. Analisar quem, analisar como, analisar quando. E não pautar a minha vida cristã numa comunhão de domingo à noite, de abraços momentâneos. E hoje, na verdade, nesses últimos tempos, nem abraço a gente dá mais. Soquinho, né? Quanto a gente pode ser abençoado por um tempo de comunhão com alguém. Quanto a gente pode abençoar alguém em um tempo de comunhão. Uma frase, um testemunho, uma experiência que é trocada, além do fortalecer deste amor cristão, genuíno, vindo de Deus para as nossas vidas.
Ah, pastor, mas tem gente que é muito difícil. Tem mesmo. Eu sou muito difícil. Olha, vocês têm que dar um troféu para a Rita, um outro para a Miriam. O Miguel não, porque ele também não é fácil. Mas se a gente olhar esse grupo de 12 aqui que começou essa história, um falava demais, era o Pedro. O outro era medroso, o tal de Tomé, chamado Dídimo, e incrédulo ao extremo. Um era alguém de má fama, tinha sido um cobrador de impostos, Mateus. O outro, João, em alguns momentos, parecia tão doce, mas quis orar para que Deus mandasse raio do céu na cabeça de quem se colocasse em oposição. Um era traidor, só estava de olho na bolsinha do dinheiro. Jesus excluiu algum deles? Deu oportunidade a todos, comungou com todos, estendeu a amizade a todos, chamou todos para participarem do grupo. E até o último momento, deu chance àquele que quis pular fora do barco. Nós precisamos aprender, querida igreja Batista Central, nós precisamos reaprender o caminho da comunhão. Claro que isso é muito mais fácil quando a igreja é menor, poucas famílias. Quando vai ficando maior e outras pessoas vão sendo agregadas, nós não podemos perder esta rica oportunidade, presente de Deus para a vida da igreja, a bênção de conhecer e ser conhecido, a bênção de chamar uma família diferente para comer uma pizza na sua casa. Eu tinha parado de falar sobre essas coisas, porque na pandemia, se eu falasse, o pessoal ia ficar, o pastor, não é tempo disso. Tá bom, não era tempo disso, mas agora está voltando a ser tempo disso. Está voltando a ser tempo de tomar um cafezinho, ainda com os cuidados, máscara, mas não deixemos de ter vida em comum, em nome de Jesus. Eu preciso disso, você precisa disso, nós precisamos disso, e a perseverança disso é uma marca que fez aquela igreja ser extremamente poderosa. É uma marca que nós precisamos também reaprender a perseverar para buscar. O texto ainda fala que além de se importar com o que Deus dizia, além desta comunhão maravilhosa que eles tinham uns com os outros, o texto diz ainda das orações. Perseverar numa vida de oração. E aqui a oração entra como o reconhecimento de dependência. À medida que a gente vai caminhando na nossa vida cristã, irmãos, Deus vai nos abençoando muito, muito mesmo, em todas as áreas. O Salmo 1 vai se cumprindo. Casamento, filhos, a casa, a profissão, vida financeira, tudo vai se ajustando. Tudo vai ficando muito bom, muito melhor. Não que não tenhamos dificuldades, elas aparecem, mas a gente vai superando, mas a gente corre um risco de ficar insensível espiritualmente, e a gente corre o risco de achar em muitos desses momentos, quando as coisas vão bem, a gente corre o risco de achar que não precisamos tanto assim de Deus. O quanto você precisa de Deus se simboliza ou se demonstra em um quanto de tempo que você ora. Se você ora muito, é porque você tem muito latente esse entendimento que você precisa muito de Deus. Se você ora pouco, é porque você até entende que precisa de Deus, mas você, em muitas coisas, você acha que você dá conta. Se você não ora, é porque você talvez ache que a coisa acontece no automático e você acha
que você realmente pode muito. Aqueles irmãos, eles perseveravam numa vida de oração. A oração nos ensina duas grandes dependências da qual depende a nossa vida. Primeiro, dependência de Deus. Nós não oramos por ritual evangélico. Nós oramos porque verdadeiramente a gente precisa de Deus. Segundo, a gente depende uns dos outros. Como é bom orar por alguém quando esse alguém está sofrendo. Como é bom ter alguém orando por mim quando quem está sofrendo sou eu. E a oração, ela não depende de hora, local ou ocasião. A igreja pode perseverar em oração de casa. De manhã, de tarde, à noitinha, de madrugada, Jesus orava em todo tempo e em todos os lugares. Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus orando nas casas, no templo, na praia, sozinho, acompanhado, com uma pessoa, com a multidão, e em todos os horários. Eu e você não podemos fazer da oração um momento no nosso culto. Nós precisamos perseverar na oração, e sinalizando assim que nós dependemos muito de Deus, e precisamos dEle, e dependemos muito dos irmãos, e precisamos deles, da oração deles, e de conhecê-los para também orar por eles. Essa semana começamos um movimento abençoado aqui, está aí no boletim, uma semana de oração, é o mês da pátria. Na próxima semana teremos o feriado de 7 de setembro. Historicamente, nós batistas sempre separamos, nos últimos anos pelo menos, a primeira semana deste mês para orar. Irmãos, quanto a nossa nação precisa de oração. Quanta polarização, quanta sujeira, quanta tristeza, mas quanta situação difícil. Nós precisamos orar. Os irmãos aí da oração e da promoção missionária nos dirigirão a partir do dia 1º até o dia 7, nessa semana de oração. E logo, acabando a campanha missionária, que vai agora de 12 de setembro até meados de outubro, nós, esse ano, impreterivelmente, retomaremos a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Nós precisamos orar. E como precisamos orar? Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. E precisamos nos aproximar em oração também, mais uns dos outros. O texto fala que também, além de perseverar em oração, eles perseveravam no cuidado mútuo. Eles se cuidavam, irmãos. Partir do pão também é uma amostra disso, mas mais para baixo lá, o vender as propriedades e os bens, de sorte que não haviam necessitados entre eles se cuidavam. Você sabe os irmãos aqui que estão desempregados? Você sabe os irmãos aqui que estão enfermos? Você sabe os irmãos aqui que estão precisando, não às vezes de uma cesta básica, mas de uma palavra, de uma visita, de uma oração? Ah, o pastor faz. Ah, irmãos, pastor são 2 agora. Na verdade, 1,5, né? Pelo tamanho, o Eduardo é grande, eu sou menor. Não tem como, irmãos. O rebanho se cuida. E como é rico. Quando eu chego na casa de alguém e tenho aquele testemunho, a irmã fulana já passou aqui. Me ligou, ou mandou uma mensagem, ou veio aqui, o irmão fulano, o casal tal e qual. Isso é rico, isso é maravilhoso, isso é bênção de Deus. Não fique em si mesmado nos seus próprios problemas. Fortaleça alguém, se preocupe com alguém, cuide de alguém no limite das suas possibilidades. Talvez você não consiga uma cesta básica, levar ao médico, mas uma palavra, uma oração é rico diante de Deus.
E isso renova um coração ferido. E isso fortalece o vínculo entre nós, igreja do Senhor Jesus. Eles se cuidavam, não haviam necessitados entre eles. E entre nós, você acha que há? Deixa eu lhe falar, há. E às vezes há porque sobra para um e falta para o outro. Mais uma vez, não é recurso. Às vezes sobra bem-estar para uma família e está faltando bem-estar para outra família. E nós precisamos ser estes que perseveram em cuidar, em abrir as janelas da nossa casa, em abrir as janelas da nossa alma. Igreja é lugar de gente que olha para o lado e que vive para o outro. Se você quer viver só para você, o seu lugar não é a igreja. Desculpe me falar, mas seu lugar é o mundo. No mundo a gente vive para nós mesmos. Na igreja a gente vive para o Senhor e para aqueles que são do Senhor. E é certo que o Senhor vai levantar alguém para viver por mim. Precisamos voltar a perseverar no cuidado mútuo. Enxergar as necessidades e os necessitados. Enxergar pessoas que não vêm ao culto por falta de uma carona de carro. Enxergar as possibilidades. E para isso eu preciso sair da minha caixinha de problemas. Quem cuida de você é o Senhor. E o que Ele, a forma, a maneira poderosa, como Ele cuidou de você até aqui, Ele vai cuidar até o final. Deus não te falhará, nunca. E pare para pensar, talvez algo tenha em você, na sua vida, que é aquela bênção preciosa que o Senhor pode entregar na vida de alguém. Pense nisso. E faça dessa semana uma semana de cuidado. Lembra pelo menos de uma pessoa, de uma família, a quem você pode se dirigir, buscar e de repente cuidar. Eles também perseveravam no medo de pecar. Em cada alma havia temor. E os sinais aconteciam na vida dos líderes. Tem muitas definições sobre temor, mas eu tenho a minha definição de temor é medo de pecar. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo, e porque sei quem Ele é, eu tenho medo de pecar contra o meu Deus. Ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também é fogo que consome. E tem muita gente sofrendo um bocado, porque se abraçou com o pecado e não quer largar. Enquanto você não voltar a ter no seu coração temor do Senhor, você não vai prosperar. Pastor, você está falando maldição. Eu não, a Bíblia. Com maldição sois amaldiçoados. Agora, santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santidade tem um preço altíssimo. Abrir mão, renunciar ao meu pecado, à minha vontade, mas tem um fruto prazeroso e maravilhoso. Ver Deus do meu lado, como um amigo, ver Deus me defendendo, ver Deus à minha frente, ver Deus como meu escudo, como a minha fortaleza, me ver na mão do meu Deus. Que bênção é andar no temor do Senhor, com medo de pecar. E aquela igreja, eles perseveravam no temor do Senhor. E porque perseveravam no temor do Senhor, o Senhor fazia maravilhas, sinais, prodígios. Os homens passavam, não precisava abrir a boca, a sombra deles curava a galera lá. Deus mudou. As necessidades, as coisas mudaram, não, o que muda é a nossa inclinação para ser uma igreja que teme ao Senhor ou que não teme o Senhor. Ser uma igreja que é morna,
ser uma igreja que vai levando no banho-maria, ser uma igreja que é só hoje, é só um pouquinho, ser uma igreja que fala, é difícil de abrir mão disso. Difícil foi descer da glória, difícil foi virar gente, sendo santo e espírito. Difícil foi ser criado, sendo Ele o Criador de todas as coisas. Difícil foi pisar os pés na lama da Palestina, numa cidade como Nazaré. Difícil foi receber no seu corpo dor, cansaço, fadiga, choro, tristeza, sem conhecer nenhuma dessas coisas antes. Difícil foi escolher ir para o madeiro, entregar os braços para ser pregado, ser crucificado. Isso sim foi difícil, mas Ele não pestanejou, por amor a mim e a você, Ele se entregou na cruz do Calvário, para te dar a oportunidade de deixar de ser ímpio, condenado a uma eternidade sem Deus, e se tornar filho, se tornar igreja, se tornar alguém que nasceu de novo, que pode agora ter a oportunidade, pecar ou não pecar. Por Ele deixe de pecar, por Ele ame a você mesmo e ao Senhor, por Ele renuncie o que precisa na sua vida, por Ele, volte a ter temor do Senhor nos seus caminhos, e você vai ver o poder de Deus na sua vida, você vai ver esse alcance poderoso desse braço que é forte para sempre, você vai ver coisas que você nunca conseguiria sozinho, o próprio Deus fazendo, tão somente para te abençoar e para que a glória na sua vida seja do nome dEle. Por fim, aqueles irmãos, aquela igreja, era uma igreja que perseverava em ter uma vida que causava impacto positivo, em quem não estava dentro, em quem ainda estava fora, em quem ainda não era igreja, em quem ainda só olhava para a igreja. O que a galera que olha para a Igreja Batista Central do Guarujá vê? Não é quem passa aqui na frente que vê esse muro e essa faixa. Quem te vê lá na segunda-feira no seu trabalho, quem te vê lá na sua vizinhança, no ônibus, no banco, no médico, pessoas que te conhecem de perto, familiares seus, o que eles veem quando olham para você? O texto no seu final diz que eles louvavam a Deus e caíam na graça do povo. Criavam uma empatia tão grande com as pessoas em volta, a maneira como aqueles irmãos viviam, que era um impacto na vida deles. O que de nossa parte tem causado impacto na vida de quem está à nossa volta? Nosso jeito de falar, a maneira como a gente trata as nossas finanças, a nossa credibilidade nas ações. O que tem causado impacto da nossa parte na vida das pessoas? Tem alguns que são igreja que acham que o que vai causar impacto é o carro novo que pode se ter, as roupas que pode se comprar, os lugares para onde se pode viajar. Tudo isso é muito bom, muito gostoso, mas isso daí todo mundo tem. É só estudar, se dedicar, que você chega lá. Ter um bom emprego, um bom recurso para ter uma boa vida. Isso aí todo mundo tem. Outros nem canalizam para estas coisas. Outros têm mesmo impacto ruim na vida de quem olha. As pessoas olham e falam, xiii, esse vaguinho aí é crente, esse cara? Pastor ainda? Estudo americano de 4 anos atrás, 2017, comprovou que quase 80% das conversões nos Estados Unidos, o estudo foi lá, se deu via relacionamentos. Não em campanhas evangelísticas, não em cultos dentro de uma igreja, programas de rádio ou agora de mídia,
mas nos relacionamentos. Um crente de verdade, perto de alguém que ainda não conhece Jesus. E esse crente de verdade, vivendo a verdadeira vida de Deus. O impacto disso transforma e transforma poderosamente. Eu fui alcançado assim. Gente que Deus colocou perto de mim, que eu olhei e falei, uau, quero viver igual esse cara. O que ele tem que eu não tenho. E eu descobri que o que ele tinha que eu não tinha era Jesus. Eu falei, é isso aí que eu quero. Quem aqui pode testemunhar? Eu também. Eu fui alcançado por gente que Deus colocou perto de mim. Levanta a mão bem alto. Olha aí, mais da metade da igreja. O estudo não é só lá, é aqui também. Aí a pergunta que fica para a gente nessa noite é: o que as pessoas veem quando veem você? Quando vivem com você, quando interagem com você? Qual o impacto seu na vida destas pessoas? Uma igreja verdadeira, da maneira como o Senhor a gerou e a tem edificado. É uma igreja que vive sim uma vida terrena, humana, mas é uma igreja que causa marcas para a eternidade, irmãos. Eu e você precisamos viver com os olhos na eternidade. E entender qual o tipo de investimento que eu e você temos feito para a eternidade. Nas nossas próprias vidas e famílias. E nesse negócio de reino de Deus, o qual eu fui incluído, inserido pela graça e misericórdia do Senhor. Eu, como parte do reino de Deus, eu tenho manifestado o reino de Deus. O chamado dessa noite a mim e a você é a perseverança. Voltar a perseverar, em dar ouvidos ao que Deus diz. Voltar a perseverar em uma vida de comunhão mesmo, de verdade. Voltar a perseverar nas orações, reconhecendo que a gente é dependente de Deus e dos outros. Voltar a perseverar no cuidado mútuo, cuidar de alguém e ser cuidado também. Voltar a perseverar no medo de pecar contra Deus. Voltar a perseverar em viver uma vida de verdade, que cause o impacto da glória de Deus, onde quer que eu esteja, e fazer isso até o fim. Quero orar nessa noite por nós, igreja. Quero convidar o grupo de louvor para mais uma vez estar aqui. Eles estarão encerrando, mas eu queria orar enquanto os irmãos vão chegando para cá e se organizando, e chamar você para isso também, para orar. Tem algumas das coisas que a gente pode fazer, e outras coisas que é Deus quem faz em nós e por nós. Eu quero convidar você para isso nessa noite, naquilo que você entende que você tem que fazer nesse caminho de perseverar, para ser igreja, que você fala, Senhor, eu faço um compromisso hoje, de voltar a perseverar nestas áreas ou nesta área. Se tem algo nessas coisas que você não consegue, você percebe, Senhor, isso está mais da minha força. Coloque diante de Deus e fala, Senhor, isso eu não estou conseguindo não, mas eu quero pedir ao Senhor o teu milagre, a tua força, o teu ânimo, para que eu persevere nisso. Vamos ficar todos de pé, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo juntos aqui. Sempre é muito bom. Que bênção rever e estar com meus irmãos. Que bênção cantarmos os teus louvores, juntos no mesmo lugar. Há poucos dias atrás estávamos impedidos disso, e como é bom estar aqui. Que bênção podermos olhar adiante como igreja e ver tantos desafios. Que bênção é olhar para a tua palavra nesta noite
rever ou aprender coisas boas. Mas a marca maior disso tudo, sem dúvida alguma, é a tua presença que está aqui conosco. O Deus do universo, que se faz presente quando 2 ou 3 se apresentam a Ti. E cremos que assim é, pois desde o primeiro minuto, Senhor, o Senhor já tem trabalhado entre nós, o Senhor já tem tocado vidas e corações. E agora, Pai, diante destes desafios que a Tua palavra nos apresenta, peço ao Senhor a Tua misericórdia sobre nós, Teu povo, pois é certo que em muitos momentos existe uma grande distância entre aquela igreja primitiva e a igreja que somos hoje. Não somente nós, Igreja Batista Central, mas a igreja cristã dos nossos dias. Em muitos momentos é uma igreja tão ensimesmada. Em muitos momentos é uma igreja tão voltada para si mesma. Em muitos momentos é uma igreja tão sem amor, sem graça, sem misericórdia. Em muitos momentos é uma igreja tão mundanizada, com tantas práticas que te desagradam, e as pessoas às vezes vão colocando para baixo dos tapetes, achando que o Senhor não vê. A igreja dos nossos dias é uma igreja que perdeu o temor do Senhor. É uma igreja que não ora como deveria. Quantos são aqueles que lembram de Ti somente quando o calo aperta, e não mais são aqueles que têm o prazer de acordar de manhã e falar contigo. Uma igreja que não mais dá ouvidos ao Senhor, pois se acha senhora de si mesma. É uma igreja que não cuida mais de quem está ao lado. Não foi para isso que o Senhor nos salvou, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Quebra isso em nosso meio, em nome de Jesus. Nos ponha de joelhos mais uma vez, meu Pai, e nos conduz para ser a igreja que o Senhor ama e deseja que sejamos. Nessa noite lembramos apenas de algumas marcas. Quantas outras coisas venham ao nosso coração. Que o Senhor então tenha misericórdia de nós. Que o Senhor renove os corações do povo que faz parte deste rebanho. Que o Senhor, ó Deus amado, traga quebrantamento aos corações que estão enganados no pecado. Que o Senhor renove, Senhor, a disposição em Te servir e Te servir de verdade. Que o Senhor, ó Pai querido, nos dê um coração compassivo, amoroso, desejoso de em tudo Te agradar, em primeiro lugar. Nos traz o quebrantamento necessário, para que não mais batamos no peito achando que são as nossas coisas, mas que reconheçamos que tudo vem de Ti, e que sejamos aqueles os primeiros a correr para o Teu altar, e consagrar de novo ao Senhor, com generosidade, os bens que o Senhor tem nos dado. Tira, Deus, toda a mesquinhez do nosso coração, tira toda a apatia, quebra em nós todo orgulho, e que no nome de Jesus, o Senhor nos renove como povo exclusivo do Senhor. Geração eleita somos nós, nação santa, povo escolhido, para proclamar as virtudes do Senhor, neste mundo tão carente e tão escuro. Nos ajuda então a perseverar, meu Pai. Ajuda a mim nas minhas fraquezas. E os meus irmãos também, cada um tem as suas. Precisamos muito de Ti, mas queremos
reaprender a perseverança que vem do Senhor para nós e que devolvemos, ó Pai, como aqueles que permanecem de pé, que permanecem adorando, que permanecem te servindo, que permanecem trabalhando, que permanecem ajudando, que permanecem carregando o piano, que permanecem ouvindo a tua voz, que permanecem orando, fugindo do pecado, se santificando, partindo o pão, que permanecem cuidando, que permanecem resplandecendo a tua glória. Que o Senhor nos ajude nisso. Que o teu Espírito, que é o Senhor da igreja, sopre sobre nós. Nessa noite ainda, Pai, completando e nos fortalecendo em tudo o que precisamos. E pedimos não apenas por nós que estamos aqui presencial ou linkados nesta transmissão, mas pedimos por todos os nossos irmãos, mesmo aquele que está, ó Deus, mais enfraquecido, que o teu Espírito alcance neste minuto, e o Senhor volte a agregar aqui, este povo lindo que o Senhor salvou, alcançou, e vai dar a vitória de perseverarmos, para que vejamos com alegria a continuidade da tua obra, em nossa vida, em nossa igreja, em nosso tempo. Obrigado, Senhor, por sermos tua igreja. Obrigado, Senhor, por sermos povo teu. Obrigado, meu Deus, por não sermos mais deste mundo, mas sermos do Senhor. Obrigado, Senhor, por termos o Senhor como nosso Pai amado. Obrigado, meu Deus, porque ganhamos irmãos e irmãs. Obrigado, Deus, por esta nova família. Obrigado por ainda termos vida para te servir. Obrigado por esta palavra desta noite que nos motiva e nos desperta. Obrigado, Senhor, porque mesmo para muitas dessas coisas não tendo forças, temos o Senhor em nós, aleluia, que nos levanta, nos fortalece e nos impulsiona. Continua assim, Pai, fazendo a tua obra na tua igreja, hoje e eternamente, no nome de Jesus, amém. Vamos encerrar louvando com o grupo, e você pode dedicar ao Senhor também, então, seus dízimos e suas ofertas. Deus abençoe. Te adorar,
do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. E assim declaramos, aleluia ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia. Pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém? Sendo assim, estamos encerrados. Que os irmãos estejam uma boa semana na presença do Senhor Jesus Cristo.